Vamos falar da Reforma Protestante. Não foi um movimento criado para dividir a igreja. Foi um movimento criado para reformar a igreja. Mas a igreja se dividiu. Mas o objetivo era reformar a igreja. E foi chamado de protestantes. Não é muito utilizado mais esse termo, né? Hoje é mais utilizado o termo evangélico, né? Mas na época nós fomos chamados de protestantes, porque estaríamos protestando contra algo. E de fato é uma verdade que houve um protesto contra algo, ou contra as coisas que estavam a acontecer e eram erradas. Eu quero iniciar pedindo que vocês abram em 2 Crônicas, no capítulo 24, no verso de número 13. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 13. E o texto bíblico diz assim: e os que tinham o encargo da obra, nós estamos aqui num momento da história de Israel em que era necessário haver uma reforma daquele espaço que era o templo de Deus, mas que pode, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma hipotética, ou pelo menos de uma ilustração, nós podemos olhar como um símbolo da igreja. Então ali fala que os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação ou de reforma fosse crescendo sobre as suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. Nós vemos aqui um texto da Bíblia em que no Velho Testamento acontece mais de uma vez isso, em que Deus traz restauração para o templo ou para a casa de Deus. E podemos então remeter isso para a realidade da igreja. Assim como aconteceu no Velho Testamento, em que houve momentos em que o templo do Senhor, ele precisou de ser reformado, ele precisou de ser reconstruído até, porque houve até a realidade da destruição completa do templo, que era o primeiro templo, o templo de Salomão, quando os babilônicos destruíram o templo, e depois lá no tempo dos persas, quando Esdras e Neemias se levantaram e restauraram de novo aquele templo, nós vimos ali uma reforma, não só uma reforma, mas até uma restauração. Nós talvez poderíamos chamar a reforma protestante mais até do que uma reforma. Praticamente houve uma reconstrução daquilo que tinha sido destruído pelo menos durante 1000 anos. Eu estou aqui então no momento da história da igreja que eu preciso então de mostrar a vocês. E eu quero de uma forma especial nessa manhã falar sobre os 5 solas. Vocês vão entender o que é isso, mas são bases que nós não podemos esquecer e que nós temos que manter nas nossas vidas. Mas pastor, o que foi de fato a reforma? Então me permitam agora mostrar um pouco da história acerca do que Deus fez na igreja. Eu vou então agora primeiro, e preste atenção, peço que você preste atenção, talvez seja um pouco assim, história, né? Um pouco de aula, mas preste atenção, é importante conhecer a nossa história. Muitas vezes nós não damos atenção à nossa história, mas nós precisamos de conhecer a nossa história. Nós precisamos de conhecer de onde viemos. Nós precisamos de conhecer quais são as nossas origens.
Sim, a história é muito importante. Nós não podemos simplesmente viver o que estamos a viver hoje e se esquecer de que houve uma construção em nossa vida. E isso aconteceu também com a igreja do Senhor. E quando nós olhamos lá atrás, quando Jesus Cristo, Ele iniciou a sua igreja, nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Muitos discutem se ali realmente foi o início da igreja. Alguns dizem que o Velho Testamento, Israel, fosse também a igreja. E eu também acredito nessa possibilidade, mas o fato é que se o Velho Testamento ou Israel era a igreja, é como se estivesse, na verdade, sendo uma igreja que estava ainda em formação, como uma pessoa grávida. É um fato que em Atos capítulo 2 a igreja nasceu. A igreja nasceu porque o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que seguiam a Jesus. E a partir de Atos capítulo 2, logo após a subida de Jesus Cristo, porque Ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, logo após esse momento, a igreja começou a existir. Mas muitas coisas aconteceram na igreja. E entre essas coisas, a igreja teve que passar por um período de perseguição de mais ou menos 300 anos. E quando aconteceu que a igreja no Império Romano praticamente dominou o Império Romano, mesmo no meio daquela perseguição atroz, o imperador chamado Constantino, ele diz que converteu. A gente sabe que ele não converteu, mas ele diz que converteu e fez com que a religião do império se tornasse a religião oficial. Ali iniciou um problema seríssimo para nós, igreja, porque foi misturado Estado e igreja. A igreja influencia o Estado, mas a igreja não deve ser o Estado. A igreja apoia o Estado, a igreja profetiza contra os erros do Estado como profetas, porque nós somos o sal e luz da terra. Mas nós não entramos para ser o Estado, nós até estamos no Estado, e é muito bom que irmãos em Cristo da igreja sejam políticos, isso é ótimo, faz parte daquilo que nós devemos ser. Mas é um fato que quando ali misturou-se, pegou-se então os cristãos e fez-se um nome, Igreja Católica, que significa universal, apostólica dos apóstolos e romana de Roma. E a igreja então se limitou à realidade do Império Romano, e Deus não queria isso para a igreja não é romana, a igreja é da terra, a igreja é para todos os povos. Mas a igreja se limitou naquele momento, e começou então um processo de destruição daquilo que verdadeiramente era a igreja. A igreja passou depois daquele tempo em torno de 1000 anos. A igreja trazendo coisas ruins para dentro da igreja, trouxe a idolatria para dentro da igreja. Ídolos que eram dos pagãos começaram a ser construídos dentro da igreja. Não, nós não adoramos a ídolos, e nós também não somos necromantes. Oração aos mortos é condenado pela Bíblia, mas isso entrou dentro da igreja. A igreja começou a orar para mortos, e nós não oramos para mortos, nós só oramos para aquilo que é vivo, para aquele que é vivo, que é Jesus Cristo, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Maria morreu e está morta, Pedro morreu e está morto, Paulo morreu e está morto. E quando as pessoas oram para essas pessoas mortas, eles estão praticando feitiçaria. Mas a igreja entrou num ambiente de engano tão grande, chegaram mesmo a dizer que Maria seria a medianeira entre Deus, entre Cristo e o homem. Graças a Deus, o Papa já deu uma palavra esses dias de que isso é errado. É bom. Olha, Deus pode falar alguma coisa ainda no Vaticano, mas é um fato que a igreja foi se fechando, criando idolatrias, colocando mentiras, e ela se fechou tanto. E Deus, em 1500,
levantou um padre, que era um doutor em teologia, professor, Martinho Lutero, um homem que buscava intensamente a Deus. Ele tinha o costume, apesar de que é errado, de fazer penitências, porque nós não precisamos de fazer penitência, amém? Jesus já pagou o preço do nosso pecado, mas ele se chicoteava nas celas, buscando a Deus, e ele sentiu o seu coração que não era resolvido nada, porque não resolve, penitência não resolve. Subir uma escada de joelho, pedindo a Deus alguma coisa, não resolve. Ficar jejuando e jejuando, pensando que o seu jejum é um sacrifício que você faz para Deus, isso não resolve. Você pode fazer o que quiser, você não consegue comprar salvação nem santidade. Mas a igreja estava enganada. E Martinho Lutero, então, Deus levantou em 1500 esse homem, e ele começou a buscar Deus intensamente. Ele decidiu então ir para Roma, no Vaticano, e quando ele chegou em Roma, ele viu a cidade de Roma. Deus falou com ele uma frase que mudou toda a igreja: o justo viverá pela fé. Ele que estava acostumado a que a sua justiça seria por meio de atos meritórios, por meio de padres ou da igreja santificar, beatificar, trazer uma água benta que purifica, coisas que são do paganismo. Deus nunca quis isso, isso nem está no judaísmo. Mas o engano entrou na igreja. Martinho Lutero entrou em Roma, no Vaticano, e quando ele entrou ali naquele lugar, ele viu pessoas vendendo salvação. É o que se chama de indulgências, vendendo salvação. Ele viu os ídolos, e como se ele estivesse entrando em Atenas, deuses, vários ídolos, daqueles que foram chamados de santos, ídolos, e ele começou a assustar com tudo aquilo. Deus abriu os olhos dele, e ele voltou para sua terra, na Alemanha, na sua capela, e lá ele escreveu 95 teses, pregou na porta da capela. Alguém que tinha capacidade, naquela época ninguém sabia ler e escrever direito, né? Ainda não tinha condições de fazer uma produção grande, mas alguém pegou as 95 teses, copiou, e fez várias cópias, e espalhou pela Alemanha, e depois isso foi espalhado por toda a Europa, e pessoas de toda a Europa, aqui na Europa, começaram a falar: nós temos que fazer algo, realmente é verdade. E a palavra era: o justo viverá pela fé. Nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é a igreja, não são os santos ou Maria, não, é Jesus. Todo o evangelho está ligado com Jesus. Larguemos as idolatrias. Lutero foi chamado pelo Papa, e ele não foi porque os reis ou os príncipes da Alemanha não deixaram, porque senão ele ia ser morto, como tinha sido morto outros, como 100 anos antes de Lutero, um monge chamado John Hus, Hus significa ganso, morreu queimado numa fogueira, porque ele pregava o que Lutero estava pregando, 100 anos antes. Mas quando Hus morreu, ele disse: vocês podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos um cisne vai nascer, e esse vocês não conseguirão. 100 anos depois, Lutero nasceu. Muitos anteriormente fizeram, porque sempre há aqueles antes da reforma. Muitos, eu poderia falar vários nomes de homens que foram levantados por Deus, mas Lutero, ele se levantou ali, e ele começou aquilo que é chamado da reforma protestante. Ele não queria dividir a igreja,
Mas a igreja não queria largar os seus erros. E então começou uma igreja luterana. Mas depois começou outras igrejas. Outras igrejas começaram a nascer, porque Deus não tem uma igreja no sentido de instituição. Ele tem uma igreja no sentido de a igreja de Jesus Cristo. Mas as estruturas podem ser variadas e deveriam ser não só romana, mas também etíope, também australiana, também brasileira, seja o que for. Amém? Portugal fazia parte, né, do Império Romano. Por isso o Evangelho chegou aqui também, assim como chegou em toda a Europa. Mas a igreja foi se fechando. E foi necessária uma palavra de reforma. E essa reforma mudou a igreja em 1500. Mais tarde, na Inglaterra, veio os batistas com a visão de missões. Os presbiterianos com a escola bíblica dominical. Também na Inglaterra, os wesleyanos, que depois se tornaram os metodistas, com a visão de avivamento que depois se espalhou por todo os Estados Unidos, grandes avivamentos, porque a igreja, depois de 1500, precisou de outras reformas, que nós chamamos de os avivamentos da década de 1700, depois o grande avivamento pentecostal, lá nos Estados Unidos, em 1905, na rua Azusa, chamado Movimento Pentecostal. E nós somos originários, nós somos reformados, nós viemos dos batistas, com essa visão de missões. Nós também somos pentecostais, porque temos a visão do batismo do Espírito Santo e que os dons continuam nos dias atuais. A igreja continua sendo reformada. Mas Lutero, quando ele iniciou e ele quebrou todas aquelas mentiras que estavam cheias no Vaticano, graças a Deus, eu mesmo conheci muitos que são de origem católica, que começaram a buscar a Deus de uma forma diferente e tem mudado muita coisa na igreja católica. Eu não sei se vocês sabem disso, principalmente o movimento chamado carismático, não é verdade? E nós não estamos aqui a querer dizer contra pessoas, nós queremos ir contra instituições que estão doentes e até mortas. Mas que a gente tem uma expectativa de um avivamento, tem, quem sabe? Quem sabe nos últimos dias? Eu não quero entrar aqui no ambiente apocalíptico, né, que alguns falam acerca da igreja católica, eu não quero entrar nisso. Quem sabe? Amém? O mais importante é que as pessoas sejam salvas. Mas o fato é que quando ali Lutero, ele falou tudo isso, ele deixou 5 solas. E eu queria falar agora, para a gente deixar como um ensinamento dessa história de Martinho Lutero, que foi um reformador, assim como lá em Crônicas mostra aqueles que se levantaram para reformar a igreja. Martinho Lutero foi essa pessoa, não só ele, um grupo muito grande, nós só usamos ele como o início, aquele que deu o pontapé inicial. Mas ele disse assim, ele disse 5 solas que eu gostaria de deixar com vocês, para vocês guardarem em sua vida, e se você não puder anotar, depois pegue no canal da igreja para você estudar. Amém? O que são os 5 solas? São 5 afirmações que Martinho Lutero fez, que se fundamentam a nossa fé cristã. A primeira é sola scriptura. Sola scriptura, que significa somente a escritura, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Preste atenção, os líderes da igreja são os pastores, agora para nós, os líderes. E a tradição da igreja, que envolve usos, costumes e organizações que nós temos, elas não são a verdade. Os pastores não têm a verdade absoluta no que eles falam. E a estrutura denominacional também não é a verdade. A verdade, que é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Portanto, as nossas estruturas, a nossa denominação Lagoinha Global,
Se ela falar algo ou fazer algo que é contra a Bíblia, está errado, porque a Bíblia é a verdade. Se o pastor vai contra a Bíblia e fala algo ou faz algo que é contra a palavra, ele está errado, porque a verdade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, amém? E quando nós temos isso firme, nós andamos em nossa vida, em todas as áreas, sabendo que o que você pensa só pode estar certo se for de acordo com a Bíblia Sagrada. Suas decisões têm que ser de acordo com a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu acredito nisso. Não importa se você acredita no sentido de que, eu acho. Você não tem que achar, você tem que crer no que a Bíblia fala. Somente as Escrituras. Isso deve ser algo que deve estar no seu coração. A segunda coisa, sola gratia, ou somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, e nós não merecemos ser salvos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos são pecadores. Somente um homem não pecou, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso ele pôde ser pecado por nós, por isso ele pôde morrer no nosso lugar. Mas a salvação é de graça. Você não faz nada para merecer salvação. A salvação já foi dada para você. Mas pastor, o senhor não sabe o tanto de coisa errada que eu fiz. Não importa o tanto de coisa errada que você fez. Jesus morreu na cruz por todos os homens. Independente do que o homem tenha feito, já foi dado para o homem a graça, por graça a salvação. É de graça mesmo. Amém? A salvação é pela graça, e é somente a graça que nos leva para Deus, amém? Sola fide, que isso aqui são frases em latim, né? Porque na época a igreja só utilizava o latim, e era a língua de Roma, mas o fato é que foi utilizado, então nós estamos utilizando. Sola fide, somente a fé. A justificação diante de Deus é alcançada pela fé, não é por obras. Na verdade, o texto de Paulo, da palavra de Deus, diz assim: não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque a graça nos deu salvação, e deu salvação para a humanidade, mas você não pode alcançar a graça se não for por meio da fé. Senão nós poderíamos dizer que toda a humanidade já é salva. É aquela mentira que é escutada às vezes em alguns lugares, de que todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus. A Bíblia não fala isso. Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus só é filho de Deus aquele que pela fé aceita Jesus, e aí ele é adotado como um filho de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. É por meio da fé que você alcança a salvação. É pela fé que você anda. E quando Martinho Lutero olhou para Roma, lá atrás em 1500, ele se lembrou da frase do apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. É por meio da fé que eu sou salvo, mas é pela fé que eu vivo salvo. Todos os dias eu tenho que ter fé na graça que Ele derrama para mim no meu dia, em cada dia, amém? A quarta sola, que no latim fica solos, solus Christus, ou somente Cristo. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A graça nos foi dada porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. A graça é exatamente João capítulo 3, que diz o quê? Alguém se lembra do texto?
Porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse: Jesus. Ou você acredita em Jesus, ou você não acredita. Só existe um Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é ninguém mesmo. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Jesus Cristo é o único caminho. Ele não precisa de muletas. Eu fico achando incrível o que fizeram com a imagem de Maria, que é a mãe de Jesus, uma mulher do qual nós temos que ter um respeito imenso, um grande exemplo de mulher. Mas o absurdo que fizeram com ela, se ela tivesse viva, se ela pudesse falar, ela ia falar: pare com tudo isso, pare com essa loucura. Mas pessoas na sua insanidade, na loucura da idolatria, começam a buscar uma pessoa morta, porque ela morreu. Maria morreu, mas ela vai ressuscitar. Amém? Eu me lembro, quando eu estava a pregar, na primeira igreja que eu iniciei, eu tinha 18 anos. Eu me lembro que nós tínhamos eu e Lília, nós estávamos namorando. A gente tinha uma saleta, uma sala pequena, onde a igreja se reunia, uma loja. E eu me lembro que um grupo de pessoas foi colocar o Judas para queimar na frente da igreja. Estavam me provocando, porque eu era a igreja no centro de uma cidadezinha, de uma pequena vila, na verdade, que nunca tinha tido o evangelho, os evangélicos lá. E aí eles colocaram o Judas para ser queimado na frente da igreja. E eu estava pronto a ir lá para fora quando o meu sogro me impediu de ir, porque eles, depois fiquei sabendo, estavam preparando para me apedrejar no momento que eu chegasse na porta. Depois disso fizeram um outro grande evento lá na frente da igreja, e eu cheguei na porta, e um bêbado do outro lado, que tinha um bar do outro lado, gritou, porque eu comecei a pregar para aquela multidão. Eu era bem atrevido na época. E o bêbado gritou: e a mãe dele? Eu estava pregando Jesus. Eu estava num lugar altamente, vamos dizer assim, católico, e que tinha uma reação contra nós a ponto de estar pronto a matar. E nós, no meu país, o Brasil, vivenciamos isso durante várias realidades. Alguns dos nossos morreram na perseguição por causa dessa realidade. Mas o fato é que quando ele gritou: e a mãe dele, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: é santa! E até mesmo o pessoal da igreja começou a olhar para mim. O pastor não, era obreiro. O obreiro está falando que Maria é santa. E ela é santa mesmo, assim como eu sou e como você é. Nós somos santos, a igreja são santos. Ninguém é mais do que o outro. E aí eu gritei a palavra de Deus para aquela multidão e disse: porque ela mesmo disse: creio em Deus, meu Salvador. E se Maria, que esta mulher maravilhosa, disse que Jesus é o Salvador dela, quem somos nós para não achar que Ele é o Salvador da humanidade? Foi o que eu fiz agora que Lutero teve coragem de fazer. Falar a verdade diante de tanta mentira encrunhada nas mentes, como aqui em Portugal. Se ouvirem essa mensagem que eu disse, alguns portugueses ficarão absurdamente chateados, revoltados. Como que fala assim? Mas é necessário de falar a verdade para que a mentira seja destruída. Mas vocês acham que a reforma acabou? Vocês acham que a igreja ainda não precisa de reforma?
O último somente é o soli Deo Glória. E aqui está o último somente, glória somente a Deus. Porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. E tudo que nós fazemos deve ser somente para a glória de Deus. Eu estou nesse púlpito agora por causa de Jesus Cristo. Eu estou nesta igreja e faço o que eu faço por causa dele, porque somente a glória é de Deus. E tudo que eu faço, eu não faço para Lagoinha Global, eu não faço para Lagoinha Chaves, eu não faço nem para vocês de fato, eu faço para Jesus. Mas é claro que eu também faço para Lagoinha Global, para Lagoinha Chaves, para vocês, porque o amor de Deus está no meu coração. Mas o princípio que me faz ser quem eu sou e fazer o que eu faço é somente para a glória de Deus. É por isso, né, pastor, que eu tenho a dificuldade com o termo voluntário. Porque muita gente acha que, eu sou voluntário na igreja, e parece que, eu vou para a igreja, faço o que eu faço se eu quiser. Ei, para quem que você está fazendo? Você está fazendo para mim, então para de fazer. Porque aqui a gente faz tudo é para Jesus. Até os dízimos e ofertas que nós não damos para o pastor, nós não damos para a igreja. Deixe, se você está fazendo isso, você está errado. A igreja, claro, utiliza o dinheiro, os pastores, né, e o gestor também administram o dinheiro, mas nós não damos para o homem, nós damos para Jesus. Porque tudo é para a glória de Deus. E muitas das nossas igrejas, às vezes, começam até a criar impérios. Mas será que é para a glória de Deus? Será que nós precisamos de novas reformas? E sabe, eu tenho que terminar essa mensagem por causa do tempo. Mas o fato é que é um fato de que a igreja precisa de continuar a ser reformada. Aqui na nossa igreja, Lagoinha Chaves, a gente precisa de reforma, sempre. Eu fico até satisfeito que a Lagoinha adotou a filosofia da mudança. Muda toda hora. A gente pensa que já acabou de mudar, mudou de novo. Eu vou na reunião com o pastor André na terça-feira, que todos os pastores se reúnem virtualmente com ele na terça, e lá vem ele com uma nova mudança. Mas que bom! Se é para mudar, para poder reformar, para poder estar mais próximo daquilo que Deus quer, vamos fazer. É claro que podem ter mudanças que não deveriam ter sido feitas, mudanças que poderiam ser feito melhor, mas o importante é fazer tudo para Jesus. O importante é sempre estar olhando que a Bíblia é o nosso fundamento de fé, é a regra de fé e de conduta que nós temos. É que é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos, e que isso tudo veio somente por causa de Jesus. Não foi por causa da igreja, não foi por causa do pastor, não foi por causa das suas boas obras. Somente Jesus é a nossa salvação. E acima de tudo, tudo tem que ser feito somente para a glória de Deus. Só Ele merece, como nós dizemos, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. O louvor pode subir. Nós já estamos a terminar. Mas eu gostaria que você que está aqui no culto da reforma, você ouviu muita história, né? Você ouviu também algumas coisas, e talvez até algumas coisas que não foram difíceis de ser ouvidas para algumas pessoas, e talvez até para aqueles que pela internet estarão a ouvir, eles também sentirão, talvez, um peso de algumas coisas que foram faladas, mas é a verdade. E uma coisa que nós temos que crer, é que Deus está aqui agora. E se há alguém aqui
que foi tocado por Deus, a sua vida pode ser mudada. Você viu a gente tomando a ceia do Senhor. Nós temos só 2 celebrações que foram criadas por Cristo: a ceia do Senhor e o batismo. E nós tivemos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, que nos lembra acerca do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas você também ouviu sobre a história da igreja e sobre como a igreja estava errada. E ela vem sendo consertada, e vamos continuar a consertar ela até o dia da volta do Senhor, em que seremos então a noiva totalmente curada, totalmente sarada. Inclusive aqui, o Senhor tem curado, tem sarado, tem nos abençoado, tem nos aperfeiçoado, tem nos reformado. E nós vamos a cada dia mais andar mais próximo do Senhor Jesus. E se você também no seu coração sentiu que precisa de reformar algo em si, algo que você acha que entrou por um caminho errado, ou que está errado, hoje é o dia de você fazer uma reflexão, não só pela ceia, mas por essa palavra, de mudar e de querer fazer tudo somente para a glória de Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. Obrigada, Jesus. Quem está feliz hoje, gente? Isso enche o nosso coração de alegria, de força, não é verdade? Sabermos que nós temos um Deus que não muda, que deu a vida dele por nós e continua dando a cada dia, que nós não viemos negligenciar a salvação do Senhor, amém? Mas vamos lá, Senhor, que a graça, ó Deus, que o momento que nós estivemos aqui, que tudo que foi falado hoje possa arder nos nossos corações durante essa semana. Em nome de Jesus, que a palavra que foi falada, Senhor, entre nos nossos corações, entre lá no fundo do nosso coração, e que nós possamos lutar e guardar essa palavra, praticando. Muda-nos, Jesus, transforma-nos a cada dia, e que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós nesta manhã, sobre todo o povo teu, todo filho teu, ó Pai, espalhado sobre toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que essa semana seja uma semana de vitória, de alegria, porque Jesus é a nossa força, e que nós possamos nos alegrar cada dia no Senhor. E como meu querido marido disse, sejam felizes, mas faça alguém feliz, e eu posso completar, porque é melhor dar do que receber. Que nós possamos viver essa semana, essa verdade. É melhor dar do que receber. Faça alguém feliz nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Temos cantina, gente. Obrigada, Jesus.